Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que essa palavra vai ser bênção para a sua vida. Então, se você estiver com a sua Bíblia em mãos, abre ela comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 14, a partir do versículo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu peço para que você que já é inscrito no nosso canal, já curte esse vídeo, comenta, compartilha. E se você nos visita, se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para que você receba todas as nossas atualizações, amém? Então a palavra do Senhor ela diz assim: Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Irmãos, eu gosto dessas histórias bíblicas porque a gente pode extrair muitas lições para a nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Asa, quando ele começa a reinar em Judá, ele opta por fazer a coisa certa. A palavra do Senhor diz assim que ele faz o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver que os reis que antecederam o reinado de Asa fizeram totalmente ao contrário. Eles fizeram aquilo que desagradava a Deus. Ou seja, eles levaram o povo a se afastar do Senhor, através da idolatria, através do paganismo. Ou seja, tudo aquilo que não agradava a Deus eles fizeram. Então eles distanciavam o povo de Deus, ou distanciaram Deus do povo. E a própria palavra do Senhor diz que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Isso está no capítulo 15, no versículo 3 de 2 Crônicas. E por quê? Justamente por causa das transgressões de Israel. Justamente por causa dos pecados de Israel. Por diversas vezes, por diversos momentos, principalmente no Antigo Testamento, quando nós lemos, a gente enxerga os altos e baixos de Israel. Ora Israel estava próximo, ora Israel estava longe do Senhor. Mas a palavra do Senhor ela diz que todas as vezes que Israel pecava, se afastava do Senhor, mas se via, se encontrava ali naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, sendo oprimido, sendo escravizado pelos seus inimigos, quando Israel então caía em si e se voltava com o seu coração totalmente para Deus, quando eles clamavam a Deus, quando eles buscavam a Deus, Deus então se manifestava e livrava Israel das mãos dos inimigos. Sabe, irmãos, nós estamos passando por este problema, por esta crise, mas nós não temos que olhar para ela, nós temos que olhar para o nosso Deus e clamar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração, porque Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle de toda a situação e Ele pode nos dar o livramento. Só Ele pode nos dar o livramento. E a palavra do Senhor diz que Asa, então, ele começa a reinar em Judá e ele faz uma coisa interessante, ele limpa, ele faz uma limpeza geral, ele tira a idolatria do meio do povo. E Deus ele se agrada disso. Porque a palavra do Senhor diz assim que houve paz na terra por durante 10 anos no reinado de Asa. Ou seja, a conduta de Asa diante de Deus agradou o Senhor. Então, como está sendo a minha conduta diante de Deus? Qual está sendo a sua conduta diante do Senhor? Aquilo que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor? Aquilo que nós estamos fazendo é reto e certo diante dos olhos do Senhor? Irmãos, nós vivemos num tempo que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas a volta do Senhor ela é certa e ela está mais próxima do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar. Então nós temos que andar de forma correta diante de Deus, diante dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz também que o coração de Asa foi fiel ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, todos os dias da sua vida. O meu coração e o seu coração ele precisa ser fiel a Deus. O nosso coração precisa estar em Deus, a nossa confiança precisa estar em Deus. Não se desvie, irmãos, dos caminhos do Senhor.
Não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe, sabe, para essa crise que nós estamos vivendo. Eu sei, é difícil enfrentar os problemas, as adversidades, mas nós temos um Deus que é sobre toda e qualquer dificuldade, sobre todo e qualquer problema. Confie nele, ele é poderoso para te dar a vitória. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim que Asa, no versículo 4, ele ordenou que Judá buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos de Deus. Sabe, irmãos, nós temos em mãos algo precioso. Nós temos a lei de Deus, nós temos os mandamentos do Senhor. Então nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida são coisas que vai trazer bênção para mim e bênção para você. Todos os preceitos estabelecidos por Deus para nós coisas para nos ensinar, para nos fortalecer, sabe, para nos guiar em momentos bons, em momentos ruins, mas o importante é nós ficarmos firmes na presença de Deus. O importante é nós estarmos com a nossa fé firmada no Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Olha o que Deus fala para Salomão, depois que Salomão termina a construção do templo. Salomão vai orar e a palavra do Senhor diz que Deus aparece para Salomão e ele fala: Salomão, ouvi a tua oração. E no versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmãos, é tempo de nos humilharmos diante de Deus. É tempo de apresentarmos o nosso coração diante do Senhor, de rasgar o nosso coração na presença de Deus, sabe? É tempo de a gente falar para o Senhor: Senhor, sem a tua ajuda nós não conseguimos, ajuda-nos. Nós reconhecemos as nossas faltas, nós reconhecemos as nossas falhas, sabe? Nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que somos fracos, nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda, precisamos da tua força. Meus irmãos, a presença de Deus, o Espírito do Senhor é aquele que nos fortalece. Nós precisamos buscar. Então fala para Deus que sozinho você não consegue. Nós precisamos reconhecer diante de Deus que nós somos pobres de espírito. O próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, pois deles pertence o reino dos céus. Olha o que diz a palavra do Senhor também em continuidade: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Então nós temos que orar mais, irmão. Nós temos que buscar mais a presença de Deus, sabe? Nós temos que orar uns pelos outros. A igreja precisa se colocar em oração. É tempo de clamar a Deus. Eu creio que depois que tudo isso passar, vai vir um tempo novo para a nossa vida. Deus, de alguma maneira, de alguma forma, quer nos ensinar coisas em meio a essa crise, em meio à crise política, em meio à crise econômica, em meio à crise da saúde. Deus está querendo mostrar alguma coisa. Deus ele quer nos fortalecer em meio a isso. Deus ele quer que a gente saia, sabe, fortalecido. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a presença de Deus, aquilo que nos fortalece. O Senhor é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, que Deus ele sempre quis esse relacionamento, essa proximidade com o seu povo. Desde quando Adão pecou lá atrás, Deus sempre procurou se relacionar novamente com o seu povo. Chegou a ponto até de entregar o seu único filho, o filho amado, o seu unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Irmãos, Deus ele te ama, Deus ele quer o seu bem, Deus ele quer você perto dele, ele não te quer longe. Não se afasta dos caminhos do Senhor, não desanima, continue lutando, continue orando pela sua família, continue orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Se eles ainda não estão na presença de Deus, não desista de orar, continue orando, porque Deus está ouvindo a sua oração. Deus falou para Salomão: Salomão, ouvi a sua oração. Sabe, Deus está ouvindo a sua oração, a sua petição está chegando no céu. Não deixe de orar, não desista de orar, não deixe de buscar a presença de Deus, sabe, se converta dos seus maus caminhos. O que me chamou a atenção aqui quando eu li esse capítulo 14, logo no início, quando Asa tira do meio do povo a idolatria, eu trouxe isso para a minha vida.
Porque às vezes Deus ele nos mostra em algumas situações, ele faz com que a gente passe por algumas situações, porque ele quer que a gente enxergue dentro de nós aquilo que está errado, para que a gente também venha limpar, sabe, o nosso coração, para que a gente venha limpar a nossa mente de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que não está agradando ao Senhor. Nós precisamos tirar isso da nossa vida, para que o Senhor possa se aproximar cada vez mais de nós, sabe, para que Deus entregue algo novo para você. Então busque a Deus, se converta, peça perdão ao Senhor. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, é hora de voltar. Deus ele não vai te rejeitar. É estratégia de Satanás dizer que você não tem mais jeito. Claro que você tem jeito. Para Deus nada é impossível. Deus ele tem o controle de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele quer você perto dEle, Ele nos quer perto dEle. Aleluia. E a palavra do Senhor ela diz assim que num determinado momento o exército inimigo dos etíopes se colocou de frente ao exército de Judá. E Asa se viu ali num momento de aflição, num momento de angústia, num momento de adversidade, mas ele não fugiu do problema. Ele não se intimidou com aquilo. O que Asa fez foi orar ao Senhor. E o versículo 11 do capítulo 14 ele nos diz assim, que Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Irmãos, aonde está a sua confiança? A sua confiança precisa estar no Senhor. A sua confiança, o seu coração precisa estar firmado no Senhor, na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia! Quando a gente entender que se a gente depositar os nossos problemas, as nossas dificuldades no Senhor, Ele luta por nós, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá direção, Ele nos dá força, irmão, para continuar lutando, para continuar batalhando. Ele traz paz ao nosso coração, sabe aquela paz que está descrita lá em Filipenses, a paz que excede todo o entendimento. É essa paz que nós trazemos dentro do nosso coração. Não importa a dificuldade, não importa o problema, mas nós temos a paz de Deus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus reina dentro do nosso coração para nos fortalecer, sabe, para nos ajudar a enfrentar as barreiras, para nos ajudar a enfrentar as batalhas, as dificuldades. E a palavra de Deus diz que essa oração foi atendida pelo Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram da sua presença. Todo o exército foi derrotado, todo o exército foi destroçado na frente do rei Asa e na frente do povo de Judá, por causa da conduta de um homem que se colocou diante de Deus de forma reta, de forma íntegra, sabe, temente ao Senhor. Então essa é a maneira que nós devemos nos colocar diante de Deus. Não importa qual é a barreira, não importa qual seja a dificuldade a qual nós estamos enfrentando, mas nós temos que continuar confiando no Senhor, nós temos que continuar buscando a presença de Deus. Aleluia! Como é bom sentir a presença de Deus, irmãos. Nós estamos longe um dos outros, nós não podemos nós não podemos congregar junto, mas nós podemos dobrar os nossos joelhos em união, nós podemos unir a nossa fé, sabe, em oração, para clamar ao Senhor, para buscar a presença de Deus, para buscar pelos sinais, sabe, do céu sobre a nossa vida, pelos dons espirituais. Busque a Deus, irmãos, se dedique, sabe, mostre ao Senhor que você está interessado em se dedicar, em buscar ao Senhor, em buscar a sua presença, e eu te garanto que isso vai te fortalecer dia após dia. Dia após dia, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode vir adversidade, mas o Senhor ele vai lutar por você e Ele vai te dar a vitória. Assim como Ele deu para esse rei, Ele também vai dar a vitória para você. Assim como Deus foi com o rei Asa, Deus é contigo também, pode ter certeza. Eu gostaria nesse momento de orar por você, se você puder fechar os seus olhos. Pai querido, Pai amado, toda honra, toda glória seja dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue nos ajudando, Pai,
que o Senhor continue nos fortalecendo para enfrentar qualquer barreira, qualquer dificuldade. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está na frente, lutando por nós. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Ajuda, Senhor, essa pessoa que me assiste nesse momento, que me ouve. Dá força para ela, Senhor. Continua, Pai, com as mãos do Senhor estendidas sobre a Tua igreja, Senhor. Nos direcionando, nos ajudando, nos dando força. Pai querido, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao santo e maravilhoso nome do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Amém.